Milionário fica chocado ao descobrir que a menina virgem dormia debaixo do carro. A chuva caía como um castigo impiedoso naquela noite fria. Lucas, o milionário cercado por uma mansão que mais parecia um museu vazio, estava perdido no silêncio da casa gigante. O som da água batendo nas janelas era quase um lamento. Ele, acostumado a ter tudo, sentia um vazio enorme, como se sua fortuna fosse um peso e não um presente. Foi quando, ao sair para ajeitar o carro na garagem, o inesperado bateu forte no seu peito. Sobre o veículo reluzente e preto, lá estava ela, uma menina encolhida, quase invisível no escuro, tremendo de frio e medo, um corpo franzino, rosto pálido com manchas de sujeira e olhos que pareciam pedir socorro sem palavras. Clara. A vulnerabilidade dela estava tão nua quanto a chuva que pingava pesado no chão. Ele engoliu seco. Nunca tinha visto alguém assim na sua vida. As mãos dela, pequenas e trêmulas, seguravam um cobertor rasgado. O cheiro forte de abandono e desespero invadiu o ar. Lucas sentiu o estômago revirar. A simples presença daquela garota desnuda de esperança detonou uma tempestade dentro dele. Lembranças torturantes, assombrações da própria infância negligente, onde ninguém nunca esteve para segurá-lo. A mesma solidão, o mesmo medo, igual. Kim, o que você está fazendo aí? Ele gaguejou, tentando manter a voz firme. Clara acordou, olhos arregalados, brilho puro de quem acabou de escapar do pior lugar do mundo. Ela abafou um soluço, mas não disse nada. Lucas queria mandar ela embora, expulsar aquele incômodo inesperado, mas o coração apertou, uma fisgada surda. Ela era um reflexo do que ele evitava encarar, a dor crua da ausência de afeto. No mesmo instante, um ruído cortante surgiu na rua. Um carro preto passou devagar demais. Lucas sentiu um arrepio correndo pela espinha. Clara virou para ele, olhos pedindo proteção, mas escondendo um segredo feroz que poderia destruí-los. Ela não era só uma garota perdida. Tinha um passado perigoso, algo ligado a um empresário implacável que não mediria nada para encontrá-la e levá-la de volta. A adrenalina subiu, assim como um medo novo, ardente, de uma ameaça real, de um futuro que começava a desenhar um perigo na porta daquela mansão fria. Lucas podia fechar aquela porta e esquecer o que viu. Mas ele não conseguiu. Algo dentro dele queria lutar, defender aquele pedaço frágil de humanidade, mesmo que isso significasse abrir feridas antigas, derrubar o muro que sempre ergueu. A noite se tornou elétrica, o silêncio carregado de promessas, o destino pedindo um passo corajoso. E quando as luzes da garagem piscavam, uma sombra escura se aproximava, e com ela, a decisão final que poderia mudar tudo para Lucas e Clara, para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa e já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão aumentava na garagem enquanto as luzes piscavam, cortando a escuridão em flashes intermitentes. Lucas sentiu o coração acelerar ao ver Clara se encolhendo mais sob o carro, como se tentasse se esconder de um mundo que a havia castigado duramente. Mas antes que pudesse se mover, a sombra que se aproximava tomou forma, e então ele a reconheceu. Era Isabel, sua ex-esposa. Ela estava ali, com os cabelos bagunçados e a expressão tensa, como se tivesse corrido uma maratona até chegar ali. Lucas, ela gritou, a voz misturada com o som da chuva que ainda caía do lado de fora. Você tem que me ouvir. Nos olhos dela havia uma mistura de medo e desespero, mas também uma determinação que Lucas não via. Isabel, o que você está fazendo aqui? Ele mal conseguia processar a presença dela, muito menos a urgência na voz. Clara, ainda encolhida, observava tudo com um olhar confuso, mas ele sabia que em breve a menina viria entender mais do que deveria. É sobre ela. Isabel apontou para Clara, que se encolheu ainda mais. Ela não é quem você pensa que é.
As palavras dela agiram como um botão que apertava a angústia dentro de Lucas. O que você quer dizer com isso? O que mais pode haver nessa história? Essa menina precisa de ajuda, Isabel. Lucas, você não entende. Clara, ela está envolvida em algo muito maior do que nós. Você não sabe, mas o pai dela é. Ele é um dos homens mais perigosos deste país. E eu não sabia. Não sabia que ela estava aqui. A revelação acertou Lucas como um soco no estômago. Ele piscou, tentando processar. Pera, você tá dizendo que essa criança é filha de um criminoso? Sim, e eles a querem de volta, mas se for pego, pode acabar muito pior. Clara agora olhava entre os dois, aprendendo que havia um segredo que ela não conhecia. O silêncio na garagem se tornava ensurdecedor, enquanto as gotículas da chuva pareciam ter sussurrado toda a verdade ali. Lucas sentiu um nó na garganta. A confusão se misturava com uma vontade de proteger a menina à sua frente. Mas e se tudo o que ele estava fazendo apenas a colocasse em mais perigo? A adrenalina bombando em suas veias o impulsionou a agir. Temos que sair agora. Onde estão seus pais, Clara? Onde podemos te levar? Mas o olhar nos olhos dela mudou. O brilho de pânico foi substituído por algo mais profundo, mais obscuro. Eu não posso voltar, ela murmurou. Sua voz quase um sussurro. Eles vão me machucar se souberem onde estou. Lucas olhou para Isabel e viu que o pânico dela havia se transformado em desespero. Precisamos encontrar um lugar seguro. Vamos para a mansão, fechar as portas. Vamos pensar em algo. E você, Clara? O que você sabe sobre eles? Não posso falar, Clara respondeu, a voz tremendo. Eles sempre ouvem. O clima mudou instantaneamente, a tensão eletrizando o ar. Lucas podia sentir que algo grandioso estava se formando, que todos os seus erros e medos estavam prestes a colidir com a realidade dura. O brilho das luzes da garagem parecia quase uma advertência, uma contagem regressiva para o que estava por vir. E ali, no meio daquela tempestade de confusão, uma nova verdade começava a emergir, e ela poderia devastar tudo ao seu redor. Faltava pouco. As sombras se aproximavam mais, e as ameaças se tornavam mais sombrias. O futuro de Clara estava nas mãos de Lucas, mas ele não sabia se poderia salvá-la. Enquanto olhava para a menina, o medo se tornava um peso ainda maior. O que eles estavam prestes a enfrentar poderia mudar tudo, e nem todos sobreviveriam a isso. A tensão aumentava na garagem enquanto as luzes piscavam, cortando a escuridão em flashes intermitentes. Lucas sentiu o coração acelerar ao ver Clara se encolhendo mais sob o carro, como se tentasse se esconder de um mundo que a tinha castigado duramente. Mas antes que pudesse se mover, a sombra que se aproximava tomou forma. Então, ele a reconheceu. Era Isabel, sua ex-esposa. Lucas! Ela gritou, a voz mistura. Nos olhos dela havia uma mistura de medo e desespero, mas também uma determinação que Lucas não via há tempos. Isabel, o que você está fazendo aqui? Ele mal conseguia processar a presença dela, muito menos a urgência na voz. Clara, ainda encolhida, observava tudo com um olhar confuso, mas ele sabia que em breve a menina viria a entender mais do que deveria. É sobre ela. Isabel apontou para Clara, que se encolheu ainda mais. Ela não é quem você pensa que é. As palavras dela agiram como um botão que apertava a angústia dentro de Lucas. O que você quer dizer com isso? O que mais pode haver nessa história? Essa menina precisa de ajuda, Isabel. Lucas, você não entende. Clara, ela está envolvida em algo muito maior do que nós. Você não sabe, mas o pai dela ele é um dos homens mais perigosos deste país. E eu não sabia que ela estava aqui. A revelação acertou Lucas como um soco no estômago. Ele piscou, tentando processar. Pera, você está dizendo que essa criança é filha de um criminoso? Sim, e eles a querem de volta. Você precisa protegê-la, mas se for pego, pode acabar muito pior. Clara agora olhava entre os dois, aprendendo que havia um segredo que ela não conhecia. O silêncio na garagem se tornava ensurdecedor. Mas naquele mesmo instante, um som feroz cortou a atmosfera tensa.
O motor de um carro potente acelerava na rua à frente. Um rugido que ecoou como um agite pesado. Lucas congelou. "O que é isso?" ele murmurou, sentindo o medo se espalhar pela espinha. "Eles estão chegando!" Isabel gritou, e a desespero tomou conta. "Precisamos sair agora!" Quando Lucas ergueu a cabeça, uma luz forte iluminou a garagem. Ele viu sombras se aproximando com rapidez. Instintivamente, virou-se para Clara, seu coração disparando. "Vamos, rápido!" Mas a menina estava imóvel, olhando para a porta da garagem com uma mistura de pavor e reconhecimento. "Não!" ela sussurrou. "Eles não podem me encontrar aqui." Seus olhos, antes tão puros, agora refletiam terror. "Clara, precisamos ir, agora! Você está em perigo!" Lucas implorou. Então um grito cortou o ar, fazendo todos se virarem. Um homem alto, cabelo desgrenhado e olhar frio, surgiu na entrada da garagem. "Você não deveria estar aqui, Clara!" ele rosnou, e suas palavras tinham um peso que fazia a sala tremer. Lucas sentiu o sangue lhe subir à cabeça, a raiva e a adrenalina intensificando a situação. Mas antes que pudesse agir, Clara fez algo inesperado. Em vez de se esquivar ou correr, ela deu um passo à frente. "Eu não vou com você", ela declarou, a voz firme, tirando Lucas do eixo. A expressão do homem mudou de raiva para algo mais sombrio. "Você não tem ideia do que está dizendo. Você pertence a nós." Lucas sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, enquanto a verdade parecia se desenrolar como um filme de terror. Claras memórias começaram a invadir sua mente, visões de um passado que ele havia tentado esquecer. "Ela não quer voltar!" gritou ele, seu instinto protetor se intensificando. "Ela é só uma criança." Mas o olhar de Clara havia se transformado. Ela não era só a menina inocente que ele acreditava conhecer. "Eu não sou só uma criança." Seus olhos lançavam uma luz estranha, uma determinação que fazia Lucas questionar tudo. "Eu sou a chave para tudo isso." E ali, naquele momento, tudo mudou. Clara, a menininha submissa que ele via sob o carro, estava revelando um lado que ele nunca imaginara. O medo se fundiu com a incerteza, e Lucas percebeu que aprendera a confiar na pessoa errada. A tempestade de emoções o envolvia, e a realidade que ele conhecia começou a desmoronar. As sombras se aproximavam mais, e Clara não era mais apenas uma vítima. Um jogo muito mais complicado do que eles podiam compreender. A única pergunta que restava era: que jogo era esse e a que preço? A porta da garagem se fechou lentamente, e o futuro se tornava cada vez mais obscuro. Lucas estava preso em uma teia de segredos, e a única coisa que sabia era que antes da noite terminar, tudo seria diferente. Algum desfecho aguardava no final da tempestade, e ele não podia evitar a sensação de que algo pior estava por vir. Lucas estava paralisado. A revelação de Isabel o atingiu como um soco no estômago. Clara não era apenas uma menina perdida. Ela era uma chave, um elo com um mundo escuro que ele sequer imaginava existir. O homem na garagem os encarava, a expressão de raiva congelada. "Clara, não escute." Ele começou, mas ela o interrompeu. "Pare, Lucas. Eu não quero voltar para ele." A voz dela ecoou na garagem, firme, desafiadora. O homem ficou parado, totalmente atônito. A chuva do lado de fora parecia um reflexo da tempestade dentro dele. "Você não sabe com quem está lidando." Ele gritou como se isso pudesse mudar a situação. Mas Clara apenas ficou ali, enraizada no chão. A tensão estava no ar, pesada como chumbo. Lucas olhou para Isabel, buscando respostas, mas o pânico no rosto dela mostrava que as coisas eram muito mais complicadas do que pareciam. "O que você fez, Isabel? O que você sabe sobre isso?" A ex-esposa respirou fundo. Eu não sabia até agora, mas eles estão atrás dela e ainda não capturaram." E então, antes que pudesse completar a frase, o homem avançou, em direção a Clara. Lucas não pensou duas vezes. "Fique atrás de mim." Ele se colocou entre Clara e aquele perigo, o instinto de proteção mais forte do que qualquer medo. Mas quando olhou para o rosto da garota,
Viu algo que fez seu coração parar. Clara sorriu. Um sorriso frio, calculado, que não combinava com o medo que tinha sentido até então. O que estava acontecendo? Lucas franziu a testa. A menina começou a se transformar diante de seus olhos. Não sou só uma vítima, ela declarou, como se as palavras tivessem saído de uma boca diferente. Eu sou um trunfo. E você, Lucas, você foi uma peça do meu quebra-cabeça o tempo todo. A revelação foi como um golpe. O homem parou, a raiva agora misturada com curiosidade. O que você disse? Eu não sou apenas Clara. Sou a filha do homem que você menciona, e estou cansada de fugir. Ela respondeu, agora com uma confiança que Lucas nunca imaginou ver em uma criança. Eles precisam de mim, e eu tenho o que eles querem. Isabel deu um passo para trás, a expressão agora em choque. Clara, você não sabe o que está dizendo. Mas Clara continuou. Se eu voltar, vou causar caos. Eles não vão me controlar como pensa. A garagem parecia ter encolhido. A tensão inaudível agora se tornara um rugido ensurdecedor. Lucas sentiu cada músculo do corpo se contrair. Aquela situação estava além de qualquer pesadelo. Era como se tudo que ele conhecia estivesse se desmoronando. Clara, você não pode fazer isso. Ele estendeu a mão, buscando a menina que conhecia. Mas a que estava frente a ele era uma estranha. Ela sorriu novamente. Mas o brilho nos olhos não era de inocência. Eu vou fazer o que preciso. E se você quiser me ajudar, vai ter que deixar o medo de lado. As palavras dela eram profundas, como um eco que reverberava em sua mente. E nesse momento, o homem na porta relaxou. Então você tá pronta, filha? A palavra filha fez Lucas sentir o chão sumir. O homem olhava para Clara com um misto de possessão e expectativa, como um pai que estava prestes a ter sua criança de volta. Não, ela não vai com você. Lucas se colocou de novo, a adrenalina disparada em suas veias. Mas a realidade estava se moldando de maneira que ele não podia controlar. As luzes da garagem piscavam, refletindo o horror em seus olhos. O que estava acontecendo? Clara não era só uma menina em perigo. Ela era o epicentro de algo muito maior. E ele nem fazia ideia do que isso significava para o futuro deles. Antes que pudesse raciocinar, uma sirene distante ecoou pela cidade e o olhar de Clara mudou novamente. Era uma mistura de determinação e algo mais. A escolha foi minha, Lucas. Agora é hora de você decidir se vai ficar ou se vai nos acompanhar. As sombras se aproximavam rapidamente, mas a pergunta que pairava no ar era diferente. O que realmente Clara se tornara? E quem ela realmente era? A garagem, antes um abrigo, agora se tornava a cena de uma transformação aterradora. Ele estava preso em uma teia de segredos, e a única coisa que sabia era que nada, absolutamente nada, seria como antes. Lucas estava paralisado. A revelação de Isabel o atingiu como um soco no estômago. Clara não era apenas uma menina perdida. Ela era uma chave, um elo com um mundo escuro, que ele sequer imaginava existir. O homem na garagem os encarava, a expressão de raiva congelada. O que fazer? Ele sentia o coração batendo forte, quase saindo pela boca. Clara, não escute. Ele começou, mas ela o interrompeu. Pare, Lucas, eu não quero voltar para ele. A voz dela ecoou na garagem, firme, desafiadora. O homem ficou parado, totalmente atônito. A chuva do lado de fora parecia o reflexo da tempestade dentro dele. Você não sabe com quem está lidando, ele gritou, como se isso pudesse mudar a situação. Mas Clara apenas ficou ali, enraizada no chão. A tensão estava no ar, pesada como chumbo. Lucas olhou para Isabel, buscando respostas, mas o pânico no rosto dela mostrava que as coisas eram muito mais complicadas do que pareciam. O que você fez, Isabel? O que você sabe sobre isso? A ex-esposa respirou fundo. Eu não sabia até agora, mas eles estão atrás dela e ainda não capturaram. E então, antes que pudesse completar a frase, o homem avançou em direção a Clara. Lucas não pensou duas vezes. Fique atrás de mim.
Ele se colocou entre Clara e aquele perigo, o instinto de proteção mais forte do que qualquer medo. Mas quando olhou para o rosto da garota, viu algo que fez seu coração parar. Clara sorriu, um sorriso frio, calculado, que não combinava com o medo que tinha sentido até então. O que estava acontecendo? Lucas franziu a testa. A menina começou a se transformar diante de seus olhos. Não sou só uma vítima, ela declarou, como se as palavras tivessem saído de uma boca diferente. Eu sou um trunfo. E você, Lucas, você foi uma peça do meu quebra-cabeça o tempo todo. A revelação foi como um golpe. O homem parou, a raiva agora misturada com curiosidade. O que você disse? Eu não sou apenas Clara. Sou a filha do homem que você menciona. E estou cansada de fugir, ela respondeu, agora com uma confiança que Lucas nunca imaginou ver em uma criança. Eles precisam de mim. E eu tenho o que eles querem. Isabel deu um passo para trás, a expressão agora em choque. Clara, você não sabe o que está dizendo. Mas Clara continuou. Se eu voltar, vou causar caos. Eles não vão me controlar como pensam. A garagem parecia ter encolhido. A tensão inaudível agora se tornara um rugido ensurdecedor. Lucas sentiu cada músculo do corpo se contrair. Aquela situação estava além de qualquer pesadelo. Era como se tudo que ele conhecia estivesse se desmoronando. Clara, você não pode fazer isso. Ele estendeu a mão, buscando a menina que conhecia. Mas a que estava frente a ele era uma estranha. Ela sorriu novamente. Mas o brilho nos olhos não era de inocência. Eu vou fazer o que preciso. E se você quiser me ajudar, vai ter que deixar o medo de lado. As palavras dela eram profundas, como um eco que reverberava em sua mente. E nesse momento, o homem na porta relaxou. Então você tá pronta, filha? A palavra filha fez Lucas sentir o chão sumir. O homem olhava para Clara com um misto de possessão e expectativa, como um pai que estava prestes a ter sua criança de volta. Não, ela não vai com você. Lucas se colocou de novo, a adrenalina disparada em suas veias. Mas a realidade estava se moldando de maneira que ele não podia controlar. De repente, as luzes da garagem começaram a piscar ferozmente, como se a eletricidade estivesse lutando para se manter. O homem começou a rir. A risada um eco sinistro que preenchia o espaço. Você não entende, garoto. O que você está tentando proteger só aprisionará mais. Toda a sua luta é inútil. Lucas sentiu o estômago revirar. Do que você está falando? Então, uma explosão de luz tomou conta da garagem. Um grupo de pessoas atacava a entrada, disparando armas. Os gritos e os tiros ecoaram, e Lucas viu Clara olhar para o homem com uma mistura de cumplicidade e medo. A verdade que estava prestes a desmoronar era mais aterradora do que qualquer coisa que ele havia imaginado. Os homens entraram, prontos para capturar Clara, e o mesmo brilho sombrio nos olhos dela mostrava que ela sabia o que fazer. A confusão era total. A lealdade dela estava em outro lugar. Ela não é sua filha. Ela é uma arma, gritou um dos intrusos. E aquela frase se alojou na mente de Lucas como uma espada. A garagem tornou-se um campo de batalha. Gritos, tiros, medo. E no centro de tudo, Clara estava em pé, a tempestade de emoções ao redor dela. Lucas olhou para ela, tentando entender, mas o olhar que antes era apenas confusão, agora se mostrava cheio de uma determinação fria. A verdade estava prestes a ser revelada. O que ele pensou que era o centro da história estava apenas começando. Clara não era apenas uma menina perdida. Ela era parte de um jogo de poder, algo que faria suas vidas virarem de ponta cabeça. E quando uma nova onda de caos invadiu a garagem, Lucas percebeu que tinha escolhido o lado errado. Ele estava tentando proteger alguém que não precisava de proteção. Cada segundo se arrastava, e ele se viu cercado por traidores e aliados, sem saber em quem confiar. Então tudo escureceu. A última imagem que viu antes da escuridão total foi a expressão de Clara, uma espécie de satisfação, como se finalmente estivesse no controle. E no fundo, uma única pergunta o atormentava. Quem era realmente Clara e que tipo de herança ela carregava?
A luz piscante intensificou o caos ao redor. Quando aquela explosão de luz iluminou a garagem, Lucas sentiu o peito apertar. A tensão no ar era palpável, e naquele momento, tudo parecia em câmera lenta. Cada grito, cada tiro, cada movimento parecia ecoar dentro dele, como se o tempo tivesse parado. Clara ficou ali, firme, olhando para o homem que a ameaçava. O que aconteceu com a menina que ele encontrou encolhida? Onde estava a vulnerabilidade que ele viu sob o carro? Agora, o que era visível era uma confiança fria, como se ela estivesse esperando aquele momento. O homem na entrada a encarava, cauteloso, sem saber o que fazer. Lucas girou a cabeça com rapidez buscando uma saída. A adrenalina pulsava e tudo o que ele queria era proteger Clara. Mas a verdade estava prestes a vir à tona. O pânico de Isabel crescia, enquanto ela recuava, o olhar distante, como se estivesse tentando desvendar um enigma. A cada instante, Lucas queria gritar, mas a voz dele parecia congelada. Clara, vem comigo, ele conseguiu dizer, mas a resposta dela o deixou em choque. Sim, Lucas, venha, junte-se a mim. Sua voz, agora, estava cheia de um poder inegável. O tom dela fez com que uma onda de confusão e surpresa o atingisse. O homem na porta deu um passo em direção a Clara, seu olhar mudando de raiva para algo mais complexo, como se começasse a entender que não tinha controle. Você está fazendo um erro gravíssimo, minha criança. Ele começou, mas Clara cortou suas palavras. Quem disse que sou uma criança? O desdém nas palavras dela era palpável. Ela não era mais uma vítima. Ela se tornara alguém que clamava por controle, por poder. E Lucas, que pensou que a protegeria, sentia-se como uma peça insignificante nesse tabuleiro sombrio. Nesse momento, a garagem se iluminou novamente. E como num pesadelo, mais figuras surgiram na entrada. Desta vez, armadas e determinadas. Os olhares saudavam Clara de maneira possessiva, mas algo mais profundo estava em jogo. A tensão explodiu, e um rugido de motor soou ao fundo, como se o destino estivesse a caminho. A sirene ensurdecedora cortou o ar, trazendo à tona um terror latente. Isabel gritou. Não, não, o que você se tornou, Clara? Lucas olhou para a menina, buscando a esperança que a mantinha ali. Mas o olhar que ele encontrou foi um abismo de trevas, um sorriso mascarado que o profundo desconhecimento havia construído. Eu vou ser livre, mamãe, ela gritou, a expressão desafiadora, quase triunfante. As palavras soaram mais como uma declaração de guerra do que um pedido de ajuda. E você sabe o que é mais chocante? O homem que parecia um inimigo agora sorriu, malicioso. Finalmente, Clara, você entendeu. É hora de assumir seu lugar. Lucas não podia acreditar. Não era só sobre proteger uma criança. Era sobre uma luta pelo controle de uma vida que ele mal começou a entender. Clara não era uma simples vítima. Ela era parte de um plano maior. Um jogo que poderia destruir todo mundo. De repente, as luzes da garagem se apagaram de uma vez e um rugido ecoou. O silêncio se instalou, como se o mundo tivesse parado. Nesse momento, a verdade vermelha como fogo flamejou na mente de Lucas. Clara havia sido apenas a isca. Ela sempre esteve no controle. E o homem não era o único que a queria. Alguém na multidão queria Clara. E um novo plano começava a se desenhar diante de Lucas. Uma figura conhecida surgiu das sombras. Um antigo parceiro de negócios de Lucas. Aquele que ele pensou estar morto. A batalha não é sua, meu amigo. É dela. E no fundo do olhar de Clara havia um brilho que ele nunca tinha visto antes. Era o reflexo da ambição, do poder. Lucas estava no centro do caos, a identidade de Clara se transformando diante dele. Agora, tudo o que ele pensou que entendia estava desmoronando. E enquanto a escuridão o cercava, uma única pergunta ecoou em sua mente. Quem realmente era Clara? O jogo estava apenas começando. Que tipo de destino os aguardava agora? A luz piscante intensificou o caos ao redor. Quando aquela explosão de luz iluminou a garagem, Lucas sentiu o peito apertar.
A tensão no ar era palpável, e naquele momento tudo parecia em câmera lenta. Cada grito, cada tiro, cada movimento parecia ecoar dentro dele como se o tempo tivesse parado. Clara ficou ali, firme, olhando para o homem que ameaçava. O que aconteceu com a menina que ele encontrou encolhida? Onde estava a vulnerabilidade que ele viu sob o carro? Agora, o que era visível era uma confiança fria, como se ela estivesse esperando aquele momento. O homem na entrada a encarava, cauteloso, sem saber o que fazer. Lucas girou a cabeça com rapidez, buscando uma saída. A adrenalina pulsava, e tudo o que ele queria era proteger Clara, mas a verdade estava prestes a vir à tona. O pânico de Isabel crescia, enquanto ela recuava, o olhar distante, como se estivesse tentando desvendar um enigma. A cada instante, Lucas queria gritar, mas a voz dele parecia congelada. "Clara, vem comigo", ele conseguiu dizer, mas a resposta dela o deixou em choque. "Sim, Lucas. Venha. Junte-se a mim." Sua voz agora estava cheia de um poder inegável. O tom dela fez com que uma onda de confusão e surpresa o atingisse. O homem na porta deu um passo em direção a Clara, seu olhar mudando de raiva para algo mais complexo, como se começasse a entender que não tinha controle. "Você está fazendo um erro gravíssimo, minha criança", ele começou, mas Clara cortou suas palavras. "Quem disse que sou uma criança?" O desdém nas palavras dela era palpável. Ela não era mais uma vítima. Ela se tornara alguém que clamava por controle, por poder. E Lucas, que pensou que a protegeria, sentia-se como uma peça insignificante nesse tabuleiro sombrio. Nesse momento, a garagem se iluminou novamente. E como num pesadelo, mais figuras surgiram na entrada, desta vez armadas e determinadas. Os olhares saudavam Clara de maneira possessiva, mas algo mais profundo estava em jogo. A tensão explodiu, e um rugido de motor soou ao fundo, como se o destino estivesse a caminho. A sirene ensurdecedora cortou o ar, trazendo à tona um terror latente. Isabel gritou: "Não, não! O que você se tornou, Clara?" Lucas olhou para a menina, buscando a esperança que a mantinha ali. Mas o olhar que ele encontrou foi um abismo de trevas, um sorriso mascarado o profundo desconhecimento havia construído. "Eu vou ser livre, mamãe", ela gritou, a expressão desafiadora, quase triunfante. As palavras soaram mais como uma declaração de guerra do que um pedido de ajuda. "Clara, não! Essa não é você!" Lucas gritou, sentindo a frustração subir. Mas a menina que ele conhecia estava se dissipando, substituída por alguém que ele mal reconhecia. Neste instante, algo inesperado ocorreu. A porta da garagem se abriu bruscamente e uma figura familiar entrou, ofuscada pela luz. Lucas ficou paralisado. Era Tiago, seu irmão mais velho, aquele em quem ele nunca esperaria ver ali. Tiago estava envolto em um manto escuro, e sua expressão era de determinação cruel. "Clara, você está pronta para seu novo papel?" Tiago disse, e seu olhar cruzou com o de Lucas. O reconhecimento e a traição eram como facas afiadas. "Tiago, o que você está fazendo aqui?" Lucas perguntou, a confusão combinada com o medo se tornando insuportável. A realidade começou a se despedaçar ao redor deles. "Ela sempre foi parte do plano, Lucas. Você apenas não percebeu." Tiago respondeu, o sorriso torto no rosto. "Sempre foi você que se afastou." Os olhos de Clara brilharam com uma mistura de excitação e poder, e Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. "Você e seu irmão. Tudo não passava de uma peça desse quebra-cabeça." Lucas não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele teve um instante de derrubada absoluta. Clara estava ali, não como uma inocente, mas como alguém que fazia parte de um plano maior. E Tiago era o elo que finalmente se encaixava. "A verdade é que Clara tem o que precisamos, e ela é mais forte do que você imagina", dissera Tiago, empurrando o vento contra Lucas. A garagem agora estava prendendo fôlego.
a atmosfera carregada com segredos não revelados. Você tá mentindo! Ela não é uma arma! Lucas gritou, em desespero. Você sempre esteve no caminho errado, irmão. Clara não é uma criança. Ela é a chave. A verdadeira herdeira. As palavras ecoaram como um trovão. O que ele pensou ser uma luta para salvar uma vida, logo se transformou em um conflito pela verdade. Clara não era só uma menina com um passado sombrio. Ela pertencia a um legado que Lucas nunca sonhara. E a única coisa que restava era a dúvida insuportável. Quem realmente era aquele ser que crescia diante dele? O caos na garagem se intensificou. Lucas, agora diante da revelação que mudaria tudo, ainda buscava um ponto de apoio. A única pergunta que queimava em sua mente, enquanto a realidade desmoronava, era: até onde essa nova linha de sangue poderia levá-los? A luz piscante intensificou o caos ao redor. Quando aquela explosão de luz iluminou a garagem, Lucas sentiu o peito apertar. A tensão no ar era palpável, e naquele momento, tudo parecia em câmera lenta. Cada grito, cada tiro, cada movimento parecia ecoar dentro dele, como se o tempo tivesse parado. Clara ficou ali, firme, encarando o homem que a tinha ameaçado. O que aconteceu com a menina que ele havia encontrado encolhida? Onde estava a vulnerabilidade que ele viu sob o carro? Agora, o que era visível era uma confiança fria, como se ela estivesse esperando aquele momento. O homem na entrada observava, cauteloso, hesitando. O que você está esperando, Clara? O homem perguntou, um misto de raiva e expectativa em seu olhar. Lucas girou a cabeça com rapidez, buscando uma saída. A adrenalina pulsava em suas veias, e tudo o que queria era proteger Clara. Mas a verdade estava prestes a vir à tona. Tiago, seu irmão, invadiu a cena, seus olhos fixos em Clara. Você não sabe o que está fazendo, Lucas gritou, pegando a mão de Isabel e puxando-a para trás enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Ela estava tão atordoada quanto ele. Clara, você tem que vir comigo, Lucas disse, a voz carregada de desespero. Mas Clara não se moveu. Olhou para Tiago e depois para o homem. Um brilho nos olhos que o deixava inquieto. Eu não faço mais parte dessa vida, Clara gritou, a força nas palavras cortando o ar. Lucas sentiu seu coração congelar. Ele não reconhecia mais aquela menina. Era como se ela estivesse se transformando diante dele. Você ainda pode escolher, Clara. Você faz parte de nós. O homem insistiu, tentando convencê-la, e algo dentro de Lucas se quebrou. Clara, não escute. Não confie nele. Não sou mais a querida menininha. Eu sou a herdeira que vocês não esperavam, ela respondeu, um sorriso escuro se formando em seus lábios. Aquelas palavras eram uma facada. Lucas estava cercado por traição, não apenas de Tiago, mas também de Clara. Antes que pudesse processar, um grito ecoou. O som de armas disparando, uma rajada de tiros. Lucas sentiu seu corpo se mover em um impulso, empurrando Clara para trás, mas não parecia suficiente. A confusão se transformou em um turbilhão. Tiago, o que você está fazendo aqui? Lucas gritou confuso. Não era só sobre Clara. Era uma trama que envolvia todos eles, mas as respostas estavam se escapando. Por que, querido irmão? Clara é mais do que você imagina. Ela é a chave para o nosso legado, Tiago disse, um olhar de triunfo em seu rosto. Agora, Lucas percebeu. O que ele havia mantido em segredo por tanto tempo estava prestes a se revelar. O pai deles, aquele que pensou ter deixado para trás, sacrificara tudo para criar um exército. Você não pode estar sério, Tiago, Lucas respondeu, tomado pela adrenalina. A garagem era um campo de batalha agora, a luta entre o que ele acreditava ser certo e aquilo em que Clara estava se transformando. Então, como se os céus tivessem se aberto, uma explosão ocorreu. A garagem tremeu e destroços voaram para todos os lados. Clara caiu e Lucas se lançou em direção a ela. Mas, quando levantou a cabeça, um novo personagem entrou em cena. Uma figura familiar. Surpresa! Era Marília, a mãe deles que pensavam ter desaparecido.
Agora, ela estava lá, com uma expressão de poder e controle impressionantes. A realidade que ele lutara para entender desmoronou ainda mais. O que você está fazendo aqui? Você estava morta! Lucas ofegou, a mente girando. Marília sorriu, mas não era a mãe amável que ele lembrava. Aquela mulher exalava perigosidade, como se fosse feita de sombras. Ah, querida, eu sempre estive perto, observando cada passo. E Clara, ela é a verdadeira herdeira do nosso legado. É hora de você entender, ela disse, os olhos fixos em Clara. Lucas sentiu o gelo na espinha. A verdade que estava sendo revelada girava como um torbellino. Clara era mais do que apenas uma menina. Ela estava no centro de um plano maligno que os envolvia a todos. Não, você não pode deixar que ela se envolva nesse jogo, Lucas gritou. Mas a explosão de emoções já havia sido lançada na atmosfera. A garagem estava cheia de caos e confusão. As lealdades estavam se desmanchando em uma dança amarga. O futuro deles começou a parecer incerto, como um jogo que estava prestes a mudar. O que ele faria agora que saberia que uma nova guerra estava por vir? Ninguém poderia prever as consequências daquele momento. A luz piscante intensificou o caos ao redor. Quando aquela explosão de luz iluminou a garagem, Lucas sentiu o peito apertar. A tensão no ar era palpável, e naquele momento tudo parecia em câmera lenta. Cada grito, cada tiro, cada movimento ecoava dentro dele, como se o tempo tivesse parado. Clara ficou ali, firme, encarando o homem que a tinha ameaçado. O que aconteceu com a menina que ele havia encontrado encolhida? Onde estava a vulnerabilidade que ele viu sob o carro? Agora, o que era visível era uma confiança fria, como se ela estivesse esperando aquele momento. O homem na entrada a observava, cauteloso, hesitando. O que você está esperando, Clara? O homem perguntou, um misto de raiva e expectativa em seu olhar. Lucas girou a cabeça com rapidez, buscando uma saída. A adrenalina pulsava em suas veias, e tudo o que queria era proteger Clara. Mas a verdade estava prestes a vir à tona. Tiago, seu irmão, invadiu a cena, seus olhos fixos em Clara. Você não sabe o que está fazendo, Lucas gritou, pegando a mão de Isabel e puxando-a para trás, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Ela estava tão atordoada quanto ele. Clara, você tem que vir comigo, Lucas disse, a voz carregada de desespero. Mas Clara não se moveu. Olhou para Tiago e depois para o homem, um brilho nos olhos que o deixava inquieto. Eu não faço mais parte dessa vida, Clara gritou, a força nas palavras cortando o ar. Lucas sentiu seu coração congelar. Ele não reconhecia mais aquela menina. Era como se ela estivesse se transformando diante dele. Você ainda pode escolher, Clara. Você faz parte de nós. O homem insistiu, tentando convencê-la, e algo dentro de Lucas se quebrou. Clara, não escute. Não confie nele. Não sou mais a querida menininha. Eu sou a herdeira que vocês não esperavam. Ela respondeu, um sorriso escuro se formando em seus lábios. Aquelas palavras eram uma facada. Lucas estava cercado por traição, não apenas de Tiago, mas também de Clara. Antes que pudesse processar, um grito ecoou. O som de armas disparando. Uma rajada de tiros. Lucas sentiu seu corpo se mover em um impulso, empurrando Clara para trás, mas não parecia suficiente. A confusão se transformou em um turbilhão. Tiago, o que você está fazendo aqui? Lucas gritou, confuso. Não é só sobre Clara. Era uma trama que envolvia todos eles, mas as respostas estavam se escapando. Por que, querido irmão, Clara é mais do que você imagina. Ela é a chave para o nosso legado, Tiago disse, um olhar de triunfo em seu rosto. Agora Lucas percebeu. O que ele havia mantido em segredo por tanto tempo estava prestes a se revelar. O pai deles, aquele que pensou ter deixado para a paz, sacrificara tudo para criar um exército. Você não pode estar sério, Tiago, Lucas respondeu, tomado pela adrenalina. A garagem era um campo de batalha agora. A luta entre o que ele acreditava ser certo e aquilo em que Clara estava se transformando.
Então, como se os céus tivessem se aberto, uma explosão ocorreu. A garagem tremeu e destroços voaram para todos os lados. Clara caiu e Lucas se lançou em direção a ela. Mas quando levantou a cabeça, um novo personagem entrou em cena. Uma figura familiar. Surpresa! Era Marília, a mãe deles, que pensavam ter desaparecido. Agora ela estava lá, com uma expressão de poder e controle impressionantes. A realidade que ele lutara para entender desmoronou ainda mais. O que você está fazendo aqui? Você estava morta. Lucas ofegou, a mente girando. Marília sorriu, mas não era a mãe amável que ele lembrava. Aquela mulher exalava perigosidade, como se fosse feita de sombras. Ah, querida, eu sempre estive perto, observando cada passo. E Clara, ela é a verdadeira herdeira do nosso legado. É hora de você entender, ela disse, os olhos fixos em Clara. Lucas sentiu o gelo na espinha. A verdade que estava sendo revelada girava como um torbellino. Clara era mais do que apenas uma menina. Ela estava no centro de um plano maligno que os envolvia a todos. Não, você não pode deixar que ela se envolva nesse jogo, Lucas gritou, mas a explosão de emoções já havia sido lançada na atmosfera. A garagem estava cheia de caos e confusão. As lealdades estavam se desmanchando em uma dança amarga. O futuro deles começou a parecer incerto, como um jogo que estava prestes a mudar. Quando a poeira começou a se assentar, algo mais estava acontecendo. Marília deu um passo à frente, seus olhos penetrantes fixos em Lucas. Você, meu filho, sempre foi o elo fraco, nunca o herdeiro que esperávamos. Clara carrega em si a verdadeira essência da nossa linhagem. Ela disse, a voz tão fria quanto aço. Aquelas palavras perfuraram Lucas, como um golpe inesperado. Ele se sentiu como um estrondo a desmoronar. Não pode ser verdade, ele gritou, o desespero borbulhando dentro dele. A realidade que conhecia, os laços familiares, tudo estava em jogo. E então, na confusão, uma nova verdade se revelou. Clara olhou para Lucas e com um sorriso disse, eu tenho que fazer isso, Lucas. Você não consegue entender, mas essa é a única maneira de libertar todos nós. Suas palavras transformaram o espaço em um campo de batalha emocional. Marília se virou, o olhar satisfeito. Agora você vê, não é apenas sobre você ou sobre nós. É sobre o futuro que está prestes a começar. O que realmente estava acontecendo? Os olhos de Lucas se tornaram grandes conforme a revelação se desenrolava ao seu redor, como um pesadelo vivo. Ele não sabia se estava lutando do lado certo ou do lado errado. E enquanto as portas da realidade se abriam, a única pergunta que restava era: qual lado ele realmente estava? O tempo estava se esgotando, e o que viria a seguir poderia mudar tudo de uma vez por todas. Clara estava em pé. Cada segundo que passava rodeava em um silêncio aterrador. Lucas olhava para ela, seu coração disparando. Você não precisa disso, Clara. Estamos juntos. Vamos sair daqui. Mas a expressão dela era uma mistura de determinação e algo que ele não compreendia. Era como se ela estivesse despertando para uma verdade que ele nunca soube existir. Marília, sua mãe, observava de longe, o olhar de uma rainha. Clara, você nasceu para isso. Este é o seu lugar. A garagem estava em caos. Os tiros ainda ecoavam. O cheiro de pólvora invadia o ar. E Lucas sentiu sua cabeça girar. A luta era entre família, amizade e um destino que ameaçava devorar tudo. Então Clara olhou nos olhos de Lucas. Havia um brilho neles, uma centelha de coragem. Eu não vou fugir mais, Lucas. É hora de lutar. Mas, Clara, isso não é o que você realmente quer. As palavras dele saíram como um grito desesperado, mas Clara balançou a cabeça. Ela não era mais a menina que ele conhecia. Ela era uma força de mudança. Uma herdeira que despertava. O homem que estava na porta falou, sua voz ressonando. Se você não voltar agora, não haverá mais chance. Você me pertence. Não, Clara gritou, sua voz cortando o ar. Eu pertenço a mim mesma. E aquelas palavras, a sala inteira pareceu estremecer.
Lucas observou, enquanto a menina que uma vez viu encolhida começava a se transformar numa líder, e foi nesse momento que tudo aconteceu. Uma onda de emoção, um movimento, e Clara avançou, decidida. Ela alcançou a mão de Lucas. Venha comigo, vamos nos unir. Ele hesitou, mas a determinação em seu olhar o puxou. Agarrou a mão dela e o ato de força trouxe um lampejo de esperança. Estamos juntos, não importa o que aconteça. O rugido das explosões e gritos aumentou, mas para Lucas, o mundo ao redor deles desapareceu. Era apenas ele e Clara, juntos enfrentando um futuro incerto. A conexão entre eles era mais forte do que qualquer legado sombrio, mais forte do que qualquer traição. Marília gritou, mas seu som se perdeu na confusão. José, um aliado inesperado que surgira entre as sombras, se posicionou ao lado deles, determinado. Nós não vamos deixá-la ir. Isso é um erro. E enquanto o clima de confrontação se intensificava, Lucas percebeu que poderia não apenas ser um refúgio, mas um salva-vidas. A escolha de Clara ressoava na dele, e juntos poderiam desvendar a verdade da família, se libertar das amarras de um legado que não queriam. Clara, com seu papel sendo finalmente revelado, fez uma pausa para olhar ao redor. O ar estava cheio de tensão e medo, mas também de uma possibilidade nova. Vamos acabar com isso agora, ela sussurrou, não só para Lucas, mas para todos ali. E com um movimento ousado, Clara deu um passo à frente, confrontando o homem que uma vez chamou de pai. Não importa quem você acha que eu sou. Hoje escrevo minha própria história. A tensão explodiu. Os aliados se uniram, e a linha entre o que era certo e errado tornou-se clara. Os ecos de Brito se misturaram ao som da luta que estava por vir. Clara não era mais apenas um nome nas sombras. Ela era uma força que poderia mudar tudo. Enquanto as luzes da garagem piscavam, Lucas e Clara se lançaram no desconhecido. O futuro estava à sua frente, e a coragem deles era a única arma que precisavam. Eles estavam prontos para lutar, prontos para enfrentar o que fosse preciso, juntos. E quando a poeira finalmente assentou, uma questão ficou pairando no ar. O que mais poderia estar à espera deles, além da batalha que acabaram de enfrentar? Agora, você que acompanhou essa jornada, precisa fazer algo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo chegue a mais fãs de histórias como a nossa. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho impactante. Este é o momento para demonstrar seu apoio e mostrar que você é um verdadeiro fã, Quem?